Eduardo Abiani, esse é o Eduardo, né? Que ele. Não sei se vocês lembram do meu compartilhamento, né? Teve um tempo que eu morei em Atibaia, né? E ele é lá de Atibaia, né? Ele é. Meu primo, né? Casado com a minha prima. E daí hoje eu convidei ele para trazer mensagem pra gente aqui. Acho que é isso. Então, fica à vontade. Ok, primeiro me apresentar, meu nome é Eduardo, eu sou casado com a prima do pastor Lucas, moro aqui em Atibaia, a mais ou menos uns 170 quilômetros aí de Campo Jordão, sou casado e tenho 3 filhos. E agradeço a oportunidade aí de compartilhar um pouco com vocês aí. A gente aqui faz uma célula às sextas-feiras e eu participo de uma igreja aqui local, não em Atibaia, mas em Piracaia. Então, o Lucas me convidou aí para trazer a palavra e queria falar um pouco sobre Neemias. Então, eu vou ler um pouco a Neemias aqui, usando a tradução da linguagem de hoje. Então, Neemias, capítulo 1, versículo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias. Eu fiquei chorando e não comi nada. E a Deus fiz esta oração. Aqui Neemias, ele fala, ele estava num reino distante lá na Pérsia, a muitos quilômetros de distância, ele não podia fazer nada, né? Não podia ajudar, não podia mandar alguma coisa para ajudar aquela situação. Mas na nossa vida, muitas vezes a gente tenta fazer pela nossa força, né? Pela nosso, nossas estratégias, nossos planos. E depois a gente percebe que não é por aí que funciona, né? Teve uma vez que eu estava com a minha filha mais nova, Sofia, ela estava doente e a gente tentou de várias formas. Ela ainda estava com acho que uns 2 anos e ainda não reclamava, né? Ela só ficava meio molinha, com febre, e a gente via que ela estava com dores. E como minha esposa é enfermeira, a gente tem um estoque grande aí de remédios aqui em casa. Então ela foi tentando dar remédios, dar uns chás, dar alguma coisa para ela melhorar. E nada fazia ela melhorar, nem dormindo, nem descansando, nem a gente cuidando dela. Aconteceu dela melhorar, né? E aí a gente resolveu levar para o hospital, porque a gente viu que já não ia dar certo, já estava alguns dias sem conseguir melhorar. E aí foi engraçado que de repente falou: antes de ir para ir para o hospital, vamos orar, né? Vamos ver o que dá. Vamos pedir para Deus também que, se não for pelo milagre da cura, pelo menos que coloque um médico que faça o tratamento certo, né? E aí a gente orou e foi para o hospital. E quando a gente chegou no hospital, ele fez todos os exames, ela já estava melhor e ela só confirmou que ela já estava bem, não tinha mais nada, né? E aí, muitas vezes a gente fala que a gente precisa orar, deixa, colocar as coisas na mão de Deus, mas na hora do desespero, na hora da correria, a gente não faz isso, né? A gente tenta, através das nossas forças, fazer, dar um jeito, não incomodar Deus, talvez, mas no final ele mostra como a gente precisa estar confiando, né?
que ele está no controle, que ele consegue fazer, consegue não, que ele faz as coisas porque ele está aqui para nos ajudar. Né? Então, acho que a oração é algo que move mesmo o coração de Deus para ele fazer melhor para a gente. Né? E aí, continuando, um outro ponto da oração, que eu queria continuar lendo aqui, Neemias 1:5. O interessante da oração de Neemias é que ele começa assim, né? Ó Senhor, Deus do céu, tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu o livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Então, é interessante como que é a oração de Neemias, né? Ele, diferente da gente, né, que já muitas vezes a gente já entra com o pedido, faz uma lista de pedidos para Deus, ele começa primeiro falando como Deus é muito maior que o problema, muito maior do que essas provações que a gente tem na vida. Né? E depois ele confessa o pecado, não só o pecado dele, né? Muitas vezes a gente só pensa na gente, e aqui ele coloca que eu e a casa do meu pai pecamos, né? Então ele como líder ou como alguém que coloca como o povo todo, ele se coloca como responsável, né? Do pecado que todos têm feito. E depois ele vem lembrando das promessas de Deus, né? E depois pede. Então é uma estrutura de oração que eu, pelo menos, muitas vezes não faço, né? Muitas vezes eu agradeço e começa aquela lista de pedidos, né? Mas fazer uma oração onde a gente lembra como Deus é um Deus grande que a gente, muitas vezes, quando a gente está com um problema em nossa frente, a gente acredita que o problema seja impossível de resolver ou um problema que seja muito difícil ou precisaria de muita gente para resolver. A gente tem que lembrar como Deus é grande, né? Como Deus é muito maior do que os nossos problemas. Né? E que um Deus é um Deus de promessa. Né? Deus que colocou essas promessas para que a gente possa ter esse refúgio, essa certeza que ele vai cumprir. Né? E continuando, em Neemias 2, ele fala assim: o que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei
O rei perguntou: o que você quer? Eu orei ao Deus do céu. Então aqui essa parte também é interessante, porque começa falando que demorou 4 meses, né? 4 meses onde ele continuou trabalhando, sendo profissional naquilo que ele fazia. 4 meses orando para que Deus desse a melhor estratégia. 4 meses que, como a gente lê de um capítulo para o outro, parece ser rápido, né? E muitas vezes a gente tem pedidos que demoram mesmo, né? Que demoram, Deus não responde rápido, ou Deus não, não faz da velocidade que a gente quer, né? Então, que mostra como a gente tem que estar esperando mesmo, né? Que Deus tem um plano melhor e tem a oportunidade melhor, né? O momento certo para fazer as coisas, né? E aqui, quando ele fala que estava triste e ficou com medo do rei pensar que ele estava triste, eu fui pesquisar, né? Por que ele estava com medo do rei olhar para ele e achar que ele tá triste, né? E aí, quando eu fui pesquisar, estava falando que ele era o copeiro responsável por provar o vinho do rei, né? Provar se o vinho não tava envenenado ou que não tinha nenhum problema para o rei beber, né? E se alguém que prova o meu vinho tiver triste, ou tiver com raiva, ou tiver infeliz, eu acho que eu não beberia esse vinho, né? Eu já. Então, onde eu estava pesquisando, ele fala que se as pessoas em volta do rei demonstrassem tristeza ou infelicidade ou algum tipo de sentimentos ruins, era comum naquela época o rei matar, né? Matar, mandar matar para não ficar perto dele, porque poderia ter conspirações para matá-lo, para fazer algo contra o rei, né? Então, ele está numa situação onde ele precisava falar da tristeza que estava sentindo, mas ele não tinha como, né? E aí, eu queria compartilhar também que, normalmente, quando eu tenho que falar com meus diretores, é um momento de tensão. Um momento onde, no independente o quanto a gente se prepare, sempre vem umas perguntas que são difíceis de responder, ou às vezes a gente não pode responder de certa forma, e que até um tempo atrás, toda vez que eu tinha que era marcado uma reunião, normalmente é marcado uma vez por mês, eu ficava bastante tenso, quase uma semana quase inteira tenso, porque eu ficava pensando o que, que eu vou responder se ele perguntar isso, se eu perguntar aquilo, como que eu vou justificar as coisas que aconteceram de errado, como que vai ser. E aí, minha esposa tinha comentado uma vez e eu pensei, pô, por que a gente não ora, né? E aí eu fiz que nem Neemias. Antes de responder, antes de entrar na reunião, na verdade, vou fazer uma oração relâmpago aqui, bem, bem simples, mas que Deus me ajude a ter estratégias, né? A ter sabedoria em responder, né? A ter uma calma para quando tiver uma pergunta capciosa, a gente conseguir responder da melhor forma, né? E a partir desse dia, quando eu comecei a orar, antes de entrar numa reunião, Deus me deu mais tranquilidade, além da estratégia ou da resposta certa, mas também aquela calma, sabe? Uma, uma, uma paz aqui para poder, mesmo sendo um diretor, mesmo sendo o presidente, falar de uma forma tranquila, sem me estressar, sem levar para um lado mais pessoal, mais nervoso, né? Então, aqui, como Neemias também nos ensina, né? Além de esperar o momento certo, colocar também, mesmo sendo essa oração rápida, né? Que o rei perguntou e ele orou, então não deve ter sido muitos minutos que ele ficou orando e falou: Espera, Deus, espera, senhor, eu vou dar uma orada aqui para depois responder. Não. Ele só foi na mente ali alguns milésimos segundos e já respondeu, né? Então, e depois que ele responde, continuando Neemias, ele fala: E depois disse ao rei:
Se o senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província de Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, que o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza, que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade, que é a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Então, que a gente vê como Deus deu a estratégia, né? Muitas vezes a gente já vai direto ao problema, né? Então, talvez se tivesse naquela situação e soubesse que as muralhas estavam quebradas, talvez eu orava para Deus já restaurar, né? Não para que eu tivesse que ir lá, né, para fazer as coisas, né? A gente ora para ser mais direto, meu Deus, já dá um, já reconstrói lá, já faz um milagre lá para reconstruir. Mas se fizesse só isso, Deus não, acho que não se alegraria, né? Ele quer também que a gente se coloque para fazer as coisas. Então, aqui a gente vê como Deus, durante esses 4 meses, foi colocando a estratégia, né? Das cartas, do jeito como ele ia passar pelos povos que estavam entre a Pérsia e Jerusalém, como que ele ia fazer para que tivesse recursos para poder ter materiais para reconstruir, também para poder morar enquanto ele estivesse fazendo isso. Né? Então, além de acalmar o coração do rei, ele também dá a estratégia certa, né? Então, é isso que eu queria trazer hoje, que a gente pudesse sempre orar, orar para que Deus nos dê a estratégia certa, orar para que Deus nos ajude, mas também confiar, né? Que a oração tem chego a Deus, que Deus não é um Deus longe, mas é um Deus, um Pai que está junto com a gente ouvindo nossas orações. Que mesmo que ele demore 4 meses ou mais, isso não é um sinal de que ele não está nos ouvindo ou que está nos ignorando, mas que é um momento que ele está trabalhando para colocar todas as peças no tabuleiro da forma correta. Né? Então, que a gente possa pensar no qual é o muro que a gente precisa reconstruir hoje, ou qual que é o desafio, ou qual é o rei que a gente precisa dobrar para que a gente tenha melhores resultados. Né? Que tudo isso seja colocado em oração para Deus. Acho que é isso. Agradeço a oportunidade.